Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 17. Então Jeosafá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar e fortaleceu a sua posição sobre Israel. Ele pôs forças militares em todas as cidades fortificadas de Alda e tropas na terra de Alda e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia tomado. Iau estava com Jeosafá porque ele andava nos caminhos em que Davi, seu antepassado, tinha andado nos tempos antigos, e não buscava os Baalins. Ele buscava o Criador do seu pai e seguia seu mandamento, não as práticas de Israel. Iau manteve o reino firmemente estabelecido nas mãos de Jeosafá, e todo Ialda lhe dava presentes, de modo que ele teve muitas riquezas e muita honra. Ele foi corajoso em seguir os caminhos de Iau e até mesmo removeu de Ialda os altos sagrados e os postes sagrados. No terceiro ano do seu reinado mandou chamar seus príncipes, Ben-Reio, Obadias, Zacarial, Netanel e Micaías, para que ensinassem nas cidades de Ialda. Os seguintes levitas foram com eles: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatã, Adonias, Tobias e Tobiadonias. Os sacerdotes Elisama e Jeurão também foram. Eles começaram a ensinar em Ialda, levando consigo o livro da lei de Iau. Percorreram todas as cidades de Ialda, ensinando o povo. E todos os reinos das terras ao redor de Ialda ficaram com medo de Iau e não lutaram contra Jeosafá. E os filisteus traziam presentes e dinheiro como tributo a Jeosafá. Os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes dos seus rebanhos. Jeosafá foi ficando cada vez mais poderoso, e continuou a construir fortalezas e cidades-armazéns em Ialda. Ele realizou grandes empreendimentos nas cidades de Ialda, e tinha soldados, guerreiros valentes, em Ial-Shalaim. Estes estavam agrupados segundo as suas casas paternas. De Ialda, havia os chefes de 1.000. Havia o chefe Adná, e com ele 300.000 guerreiros valentes. Sob seu comando estava o chefe Jeuanã, e com ele havia 280.000 homens. E também sob o seu comando estava Amazias, filho de Zicri, que tinha se apresentado voluntariamente para o serviço de Iau, e com ele havia 200.000 guerreiros valentes. E de Beniamim havia Eliada, um guerreiro valente, e com ele havia 200.000 homens armados com arco e escudo. E sob o seu comando estava Jeozabade, e com ele havia 180.000 homens equipados para a guerra. Esses serviam o rei, além dos que o rei colocou nas cidades fortificadas em todo o Ialda. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 18. Jeosafá teve muitas riquezas e muita honra, mas ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Portanto, depois de alguns anos foi visitar Acabe em Chamarum, e Acabe sacrificou grande quantidade de ovelhas e de bois para ele e para os que estavam com ele. E insistiu que Jeosafá fosse com ele contra Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Jeosafá, rei de Ialda: Você vai comigo a Ramote-Gileade? Ele lhe respondeu: Eu estarei com você. O meu povo estará com o seu povo e o ajudará na guerra. Mas Jeosafá disse ao rei de Israel: Por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Iau. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Eles responderam: Vá, e o verdadeiro Criador a entregará nas mãos do rei. Jeosafá disse então: Será que não há um profeta de Iau aqui? Vamos consultar o Criador por meio dele também. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Iau, mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas más. É Mihaial, conhecido por Micaías, filho de Imlá. No entanto, Jeosafá disse: O rei não deve dizer uma coisa dessas. Portanto, o rei de Israel chamou um oficial da corte e disse: Depressa, traga Mihaial, filho de Imlá. O rei de Israel e Jeosafá, rei de Ialda, estavam sentados, cada um no seu trono, com as suas vestes reais. Eles estavam sentados na eira que ficava junto à entrada do portão de Chamarum, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz Iau: Com estes chifres você golpeará os sírios até os exterminar. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: Suba a Ramote-Gileade e o amo será bem-sucedido, Iau a entregará nas mãos do rei. Então o mensageiro que foi chamar Mihaial lhe disse: Saiba que todas as palavras dos profetas são favoráveis ao rei. Por favor,
que as suas palavras sejam iguais às deles, e diga algo favorável. Mas Mihael disse: Tão certo como Ial vive, tudo que meu Criador disser é o que falarei. Então ele se apresentou ao rei, e o rei lhe perguntou: Mihael, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Ele respondeu imediatamente: Vá, e o amo será bem-sucedido. Eles serão entregues nas suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes preciso pô-lo sob juramento para não me dizer nada a não ser a verdade em nome de Ial? Então ele respondeu: Vejo todos os israelitas espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Ial disse: Eles não têm dono. Que cada um volte em harmonia para sua casa. O rei de Israel disse então a Jeosafá: Eu não lhe disse que ele não ia profetizar coisas boas a meu respeito, só coisas más? Mihael continuou: Portanto, ouçam a palavra de Ial. Vi Ial sentado no seu trono e todo o exército dos céus em pé à sua direita e à sua esquerda. E Ial disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele suba a Ramote-Gileade e morra lá? E um dizia uma coisa, ao passo que outro dizia outra coisa. Então o Espírito veio, ficou de pé perante Ial e disse: Eu o enganarei. Ial lhe perguntou: Como você fará isso? Ele respondeu: Eu irei e me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os profetas dele. Então Ial disse a ele: Você o enganará, e ainda mais, será bem-sucedido. Vá e faça isso. E agora Ial pôs um espírito enganoso na boca destes seus profetas. Mas Ial declarou que o amo sofrerá uma calamidade. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou e deu uma bofetada em Mihael, e disse: Quer dizer que o espírito de Ial me deixou para falar com você? Mihael respondeu: Você terá certeza disso no dia em que entrar no quarto mais secreto para se esconder. Então o rei de Israel disse: Levem Mihael e entreguem-no a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Digam-lhes: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão e deem-lhe uma porção reduzida de pão e água, até eu voltar em harmonia. Mas Mihael disse: Se o amo realmente voltar em harmonia, Ial não falou comigo. Ouçam isso, todos os povos. Então o rei de Israel e Jeosafá, rei de Alda, subiram a Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Jeosafá: Vou me disfarçar e entrar na batalha, mas você deve usar as suas vestes reais. Assim, o rei de Israel se disfarçou, e eles entraram na batalha. O rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos chefes dos seus carros de guerra: Não lutem com ninguém, nem com o pequeno nem com o grande, apenas com o rei de Israel. Por isso, assim que os chefes dos carros de guerra viram Jeosafá, disseram: É o rei de Israel. E foram em sua direção para atacá-lo. Então Jeosafá começou a gritar por socorro, e Ial o ajudou. O Criador imediatamente os afastou dele. Assim que os chefes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Mas certo homem atirou ao acaso com seu arco e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei disse ao condutor do seu carro de guerra: Dê a volta e leve-me para fora da batalha, pois fui gravemente ferido. A batalha continuou intensa durante aquele dia, e tiveram de manter o rei de Israel em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até o entardecer, e ele morreu ao pôr do sol.